Eu vou começar contando como aconteceu, né, de surgir esse estudo. Eu me propus no início do ano, começar a ler Gênesis desde o início, ler a Bíblia inteira. E comecei a atentar para uma expressão que sempre é usada, né, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E comecei a estudar um pouco sobre a vida desses homens. Só que, no meio disso, eu comecei a atentar para as mulheres desses homens, né? O comportamento delas, a conduta, as atitudes, as ações. E aí eu vou levar por esse caminho, né? Que foram as primeiras mulheres da Bíblia. Assim, eu atentei de início para essas para 4 mulheres, né? Que no caso Jacó teve 2 esposas. Mas eu vou começar falando um pouco de Eva, que foi com quem tudo começou. E aí, vou abrir o assunto com Gênesis 2:18, em que diz: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então, assim, Deus deu para Adão uma esposa para que fosse ajudadora dele, para que fosse auxiliadora. E assim, a atitude de Eva, ela foi bem errada desde o início, né? Ela teve, ao invés de ser ajudadora, auxiliadora, creio que ela foi até certo ponto, claro, mas ela teve uma grande participação na queda do ser humano, né? Na primeira queda do homem. E deixa eu me organizar aqui. Então, ela teve uma grande participação no episódio da queda do ser humano. Não que Adão não tenha tido a sua parcela de culpa, né? Na Bíblia diz no verso 6, Gênesis 3:6, que ele estava na companhia de Eva. E ele comeu junto com ela. Então, acho que ali, num determinado momento, ele deveria ter tido um controle maior da situação como sacerdote e não ter permitido que ela tivesse aquela conduta que foi muito errada. Porque o único mandamento que ela tinha ali era de não comer do fruto. Então, ela não poderia nem ter dado início, assim, a ter deixado aquela situação iniciar e chegar no ponto que chegou. Como castigo, no verso 16 diz: seguirás desejando influenciar seu marido, mas ele te dominará. E o castigo do homem, no verso 17: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Então, assim, Deus ele foi bem claro, mostrando assim a posição da mulher nesse momento, né? E acho que um sentimento que é bem presente nos dias de hoje, em várias mulheres, que é essa questão de sempre tentar ali estar manipulando uma situação, estar querendo que a sua vontade prevaleça de alguma forma e usando de artifícios para que isso venha acontecer. Então, esse comportamento, assim, já está lá em Gênesis, que ela vai seguir desejando influenciar o marido a todo tempo. Bom, passando, né, agora chegando a Abraão, vamos começar agora no foco mesmo desses homens, né, de Deus. Abraão, ele é descendente de Sem, né, começa a origem ali dos semitas, foi pai da fé. E, em um determinado momento, ele vivia em Ur dos Caldeus, no meio de um povo pagão, e Deus ordena que ele saia da terra, da parentela e da casa do pai. Eu entendi aqui que Deus queria que realmente ele tivesse uma separação total ali com tudo que ele vivia, tanto uma separação territorial, uma separação dos parentes dele, uma separação total. No entanto, Abraão ele vai com Sara e com Ló, acompanham ele. Assim, quando assim, eu estava lendo sobre Noé, também quando Deus manda Noé construir a arca, ele fala para Noé levar a esposa e toda a família. E quando ele fala para Abraão sair da terra dele, ele não faz esse tipo de observação. Não fica claro. Então, assim, eu não sei se a gente pode
entender que realmente Sara tinha que ir com Abraão, se aquilo era uma vontade absoluta, se aquilo era uma vontade permissiva. Mas, enfim, eu vou discorrer aqui e, vou discorrer aqui e vocês vão chegando à conclusão de vocês. Bom, deixa eu ver. Bom, vou falar um pouquinho de Sara. Sara, naquela época que o Senhor pediu já para Abraão sair, já diz na Bíblia que ela era estéril. Deus faz a promessa, né, sobre a descendência de Abraão e tal. E aí Sara não espera, como todo mundo sabe. Ela se deixa levar pelo natural. Mas, apesar de tudo, assim, quando você começa a estudar sobre Abraão, ler em Flávio Josefo, etc., ele era um homem extremamente inteligente. Ele vivia num povo que era pagão, mas ele mesmo começou, através da observação do mundo, da natureza, de como as coisas funcionavam, ele começou a chegar à conclusão de que tudo aquilo ali não tinha como funcionar daquela maneira se não houvesse uma força maior. E, inclusive, ele, nas viagens dele, ele que levou os conhecimentos de aritmética, de astronomia para outros povos, para os egípcios, para os gregos. Então, assim, ele era um homem extremamente inteligente. E quando ele saiu da terra dele, apesar de Sara ser estéril, ele orava ao Senhor para que ela concebesse, né? Em nenhum momento assim a gente vê menção na Bíblia de Abraão reclamar de alguma coisa ou de pensar em ter uma outra esposa. Então, assim, ele era um homem, eu pelo menos vejo assim, ele como um homem reto, como servo e também como marido. Mas Sara, ela não soube esperar e ela teve a atitude de entregar a serva dela para que ele viesse a ter um filho através dela. Só que essa conduta, além de extremamente errada e precipitada, ela era um costume pagão, né? Esse contrato de casamento, esse direito que as mulheres tinham de dar a serva, esse hábito que elas tinham de dar a serva para, através da serva, manter a descendência do marido, ele era um costume que vinha do Código de Hammurabi, né, e das tábuas de argila de Nuse, ou seja, era um costume completamente pagão. Então, Sara, apesar de estar ali do lado de um homem que foi considerado pai da fé, ela tinha ainda uma atitude pagã que eu considero grave, porque não podia, não tinha espaço mais para isso. E Abraão, de uma certa forma, assim como Adão, ele se deixou levar por essa situação, creio que uma pressão, né? Você imagina, tá do lado ali anos da pessoa e aquela situação toda, aquela pressão, e não vem o filho, e Abraão já era um homem riquíssimo, ele já tinha estado em algumas guerras, então ele era muito bem sucedido em tudo que ele fazia, mas faltava um filho para ele. Tanto que tem uma passagem que ele fala com Deus, poxa, Deus, vou deixar tudo para o filho do meu servo, Eleazar, e Deus fala para ele, não vai. Enfim, mas vendo isso, e outra coisa, a serva ainda era egípcia também, né? E Abraão, ele tinha uma preocupação muito grande de não se misturar com outros povos, como a gente vai ver quando ele manda buscar uma esposa para Isaac. Então, assim, a Sara, ela não enxergou o valor da promessa e o próprio valor dela e a importância dela na vida de Abraão e nos propósitos de Deus. Abraão, ele, apesar de aflito, ele sempre ficou ali orando, né? Nunca pensou não partiu dele essa ideia de ter um relacionamento com a serva, enfim, ele sempre se manteve orando ao Senhor. E, enfim, a atitude de Sara não demorou muito a trazer problemas para ela, porque logo que a Agar ela fica grávida, começa aquela contenda toda dentro de casa, né? A serva começa a desprezar ela e começa aquele problema todo. Então, logo ela começou a ver as consequências do ato dela. Mas ela, assim, apesar de tudo isso ter acontecido, de toda essa confusão formada, em Gênesis 16:5, ainda diz assim: Sara queixou-se a Abraão: tu és o responsável pela injúria que me está sendo feita. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Então, assim, eu acho que ela chegou no limite do absurdo, porque não esperou na promessa, tomou uma atitude
baseada num costume pagão, e ainda quis jogar a culpa para Abraão. A Agar, apesar de egípcia, numa primeira leitura a gente achar que ela tem uma atitude ali de ingratidão, tal, mas ela ainda foi mais obediente, né? Porque a Sara, ela não foi uma mulher justa. A atitude dela trouxe sofrimento para Abraão, para Agar, para Ismael, porque mais lá na frente ela vai pedir para Abraão mandar Ismael e Agar para o deserto, e eles vão, e Abraão, com certeza, como pai, né, ficou arrasado com aquilo, mas Deus falou para ele atender o pedido de Sara. E isso sem falar que essa atitude de Sara, ela foi onde teve origem, né, os árabes, os ismaelitas, e esse conflito que vem perdurando aí até hoje entre os árabes e os israelitas. Mais para frente a gente vai ter Isaac e Rebeca. Isaac também é um homem obediente, temente a Deus. Isso fica claro, né, diante das atitudes dele com Abraão, da obediência. Abraão, inclusive, manda buscar uma esposa para ele não escolhe ali. Então, você vê sempre a submissão dele ao pai dele. E, segundo Flávio Joséfo, naquele episódio onde Abraão vai sacrificar Isaac, Isaac não é criança, Isaac já é um homem. Ele chega no meio do caminho, não tem ali o sacrifício, e não tem cordeiro, né? E Abraão explica a situação para ele, e ele entende e vai de bom grado, ou seja, ele era temente ao Senhor, ele tinha o conhecimento da palavra, né, ali, e ele, junto com o pai dele, vai e chega às vias de fato, mas não acontece, né, porque era uma prova de Deus. Enfim, e quando Abraão ele vai buscar uma esposa para Isaac, ele volta de novo à parentela dele. Então, assim, isso foi uma coisa que eu observei, não sei se era um projeto de Deus, que realmente ele tivesse trazido Sara e depois mandasse buscar uma esposa para Isaac na parentela dele. Eu achei um pouco, assim, um pouco incoerente, assim, não incoerente, enfim, achei que não tinha por que tirar da terra da parentela e depois buscar uma mulher lá, depois buscar outra naquela mesma parentela. E quando você vai ver ali os irmãos, né, Abraão, Naor, eles se dividiram. Abraão, ele seguiu a Deus, né, mas aquela parentela lá continuou pagã. Tanto que mais na frente a gente vai ver isso. Então, assim, Rebeca era irmã de Labão, e Labão era um homem que tinha deuses estranhos lá. Então, ela era criada no meio do paganismo. Aí vamos a Rebeca. Quando o servo de Abraão chega lá, ele vai, conhece Rebeca, dá os presentes para ela. E uma das coisas que fica clara em Gênesis 24, acho que 30, que eu fiz várias observações aqui, mas diz que Labão atentou para as joias que estavam em Rebeca, né, que ele colocou pingente no nariz, deu pulseira, acho que de 120 gramas, a Bíblia diz assim, especifica. Então diz, assim que observou os pingentes e as pulseiras de ouro. Então já demonstra ali como que aquele homem conduzia a casa dele. E então trazer aquela mulher ali para o lado de Isaac, não sei. Mas, enfim, Isaac, Sara e Rebeca, né, se conhecem, se apaixonam e ficam juntos. E uma coisa que ela tinha de semelhante é que ela também era estéril. Né? Sara era estéril, Rebeca era estéril. Mas, apesar disso também, Isaac suplicou para o Senhor em favor da esposa dele. E ele atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, ela engravidou. Ela engravidou de gêmeos, né? E diante daquela... era uma gravidez estranha para ela. E ela orou ao Senhor e o Senhor explicou para ela que ali tinham 2 povos, né? Que seriam povos inimigos e que o mais novo prevaleceria sobre o mais velho. Então, ela já tinha essa revelação de Deus, ela já estava ciente do que aconteceria,
E mesmo assim, a Bíblia diz que ela tinha uma preferência por Jacó e Isaac por Esaú. Por conta da preferência por Jacó, o que acontece? Aí os dois vão crescendo, né? E tem aqui o episódio da venda do direito de primogenitura. Que Esaú, ele vai e naquela situação ali, ele está com fome e tal, ela já estava manipulando ali a situação toda, e ele vende o direito de primogenitura dele, Esaú, ou seja, ele não deu valor para esse direito, e por um prato de lentilhas. E mais para frente, quando o Isaac já está mais idoso, que ele vai abençoar o filho, que seria, no caso, Esaú, por ser o mais velho, ela cria toda aquela situação ali, né? Engana Isaac, induz também Jacó a enganar ele, e cria uma situação de ódio entre os filhos. Claro que isso já estava predito que eles seriam inimigos, mas ela poderia ter ficado na dela, não precisaria ter participado daquela situação. Então, diante disso, foi uma situação que teve discórdia, confusão, ela foi rebelde, porque o certo era Isaac abençoar Esaú, não abençoar Jacó. E, independente da preferência dela por Jacó, Deus já tinha revelado a ela, não revelou a Isaac, Isaac contou para ela, Deus revelou diretamente a ela que o mais novo prevaleceria sobre o mais velho, ou seja, Jacó prevaleceria sobre Esaú. E, além disso, Esaú já tinha aberto mão do direito de primogenitura dele. Então, assim, a atitude dela ali só serviu para demonstrar isso, porque independente do que ela tivesse feito ou não, dos ardis que ela criou, a palavra ia se cumprir. Só a título de curiosidade, Esaú também era chamado de Edom, mais tarde ele vem a fundar uma cidade, a Idumeia, e do povo dele vem Herodes o Grande, né? Então, os filhos de Esaú perduraram até os tempos de Cristo, e dali saiu Herodes, que também era idumeu. E naquela época, Edom já viu o estabelecimento de reis, que os reis só vão vir mais para frente, mas ali eles já foram se desenvolvendo. E de Esaú também saíram os amalequitas. Eu fiz uma observação aqui sobre o direito de primogenitura, para a gente entender um pouquinho melhor como é que é. O direito de primogenitura ele dava alguns privilégios para o filho mais velho, né? Tanto privilégios naturais, materiais, como privilégios espirituais. Com a morte do pai, ele se tornava o cabeça da casa, tendo autoridade sobre a família. Ele representava a família perante Deus, recebia a bênção especial do pai e tinha direito a 2 partes do patrimônio do pai. Só que também poderia haver a mudança desse direito de primogenitura de um filho para outro. O pai ele podia transferir a primogenitura para outros filhos, de repente, por conta de uma conduta errada, que era o mais comum, né? Como foi o exemplo de Rúben, que acabou se deitando com a mulher do pai. E ele podia vender também ao de seus irmãos. Mas, apesar de Jacó ter feito isso com Esaú, ter participado de todo esse ardil, o interesse dele não aparece muito como querendo bens materiais, até porque naquela época Abraão era nômade, né? E Isaac também, então os bens, os pertences deles eram bens pessoais, bens que eles pudessem levar com eles, ainda não tinha essa questão de terra, de passar terra de um para outro. Então o que ele queria mesmo era, ele tinha uma boa intenção no coração, mas a maneira como ele queria alcançar as coisas que era uma maneira natural, mas o que ele queria mesmo era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Agora eu vou falar... Aí, enfim, dentro dessa situação, né, de toda essa confusão ali, do engano de Isaac, Jacó se passando por Esaú, acabou se suscitando uma situação de ódio entre os irmãos, e Esaú realmente queria matar Isaac, porque ele ficou extremamente com raiva, né, por causa do que Jacó tinha feito com ele, apesar de que ele já tinha vendido a primogenitura dele. Então, acho que, não sei,
ele esqueceu, né, do erro que ele já tinha cometido lá, então, indiferentemente, ele já não tinha aquele direito. Jacó, o nome dele significa usurpador, né, e apesar de almejar as coisas boas, ele teve um comportamento natural para tal, tentando da maneira dele alcançar as bênçãos de Deus, né. Ele usurpou o direito de primogenitura do irmão, usou de engano, malícia, para tentar conseguir o que já era dele, que já tinha, desde que ele estava na barriga, Deus já tinha falado como que ia ser. Ele acaba que Rebeca pede para ele lá para Labão, né, para o irmão dela, para ir para lá, para procurar abrigo, para fugir de Esaú. E ele vai lá, explica aquela situação toda para o tio. Inclusive, em Flávio Josefo, Labão, quando recebe ele, fala para ele, poxa, mas o que você está fazendo aqui? Você está numa idade que os filhos devem estar do lado dos pais, ajudando, tal. Aí ele vai, explica aquela situação toda que aconteceu. E assim, quando você começa a ler na Bíblia, o comportamento de Labão, ele é meio, assim, materialista, ele parece ser uma pessoa, assim, meio interesseira, né? Então, ele fica lá, eles acordam, né? O Jacó conhece Raquel, que é uma das filhas de Labão, e se apaixona por ela e pede para casar com ela, e que vai trabalhar 7 anos lá por ela. Eles acordam dessa maneira, e na noite de núpcias, Labão entrega Lia, que é a filha mais velha. Jacó fica indignado com aquela situação ali, mas, de fato, era uma situação que ele estava acostumado a sempre conseguir tudo o que ele queria. E, naquele momento ali, aquele direito de primogenitura que ele usurpou lá atrás, que ele fez tudo ali, parece que estava voltando para ele, né? Porque o que ele fez lá com o irmão dele, Labão meio que fez com ele, porque tinha que dar a filha mais velha. Aí ele falou, poxa, o costume nosso é dar a filha mais velha. Então, você pode até ficar com a outra, mas você tem que ficar com a mais velha. Enfim, ele passa o tempo, né? Ele fica com as duas. E aí a gente tem Lia e Raquel. Raquel era a mulher por quem ele era apaixonado. E Raquel também era estéril, né? E Lia, apesar de não ter tantos atrativos físicos, não chamar tanta atenção como Raquel, que diz que Raquel era bonita, né? Tinha um porte e tal. Ela era fértil, ela era virtuosa, ela era temente a Deus, e isso a gente vai ver através dos nomes dos filhos dela, em que ela sempre demonstra gratidão. E apesar daquela situação toda ali dela, em que ela não é tão amada pelo marido, no casamento, o pai dela acaba falando para ela entrar no lugar da outra, né? Uma situação bem desagradável, mas apesar disso ela não era uma mulher queixosa, ela não era uma mulher amargurada, ela simplesmente foi buscar em Deus, né? Ter filhos e assim, a conduta dela sempre se mostrou correta. E de Lia vem a linhagem de Levi, né? Vem a tribo de Levi, que vem a genealogia sacerdotal de Arão, e Judá, de onde vem Jesus Cristo. Alguns dos nomes... Eu vou um pouquinho para lá, depois eu volto um pouquinho na questão do nome. Os filhos de Raquel não podia ter filhos, e assim, uma atitude que ela teve semelhante à de Sara foi a questão de dar a serva também. Por quê? Lia já tinha tido 4 filhos, né? Tinha tido Rúben, Simeão, Levi e Judá. E Raquel ficou desesperada com aquilo e decidiu dar a serva dela para que tivesse filhos através da serva. E essa atitude foi semelhante à de Sara. Então, novamente, a gente vê aqui o paganismo no comportamento de uma mulher que deveria ser uma mulher de Deus, porque, afinal de contas, ela estava vivendo... Jacó, ele tinha as atitudes naturais dele, mas era um homem temente a Deus, era um homem que buscava... o sentimento dele era bom, não era um sentimento de desobediência a Deus, assim como Abraão, como Isaac. E ela vai e tem essa atitude, né?
tem 2 filhos através da serva, Dan e Naftali. E, assim, alguns exemplos. Os filhos de Lia, por exemplo: o Senhor contemplou minha aflição. Ruben. Simeão: o Senhor notou que sou desprezada. Levi, ungido. Judá: seja louvado Deus. Então, ela sempre colocava Deus, sempre, assim, colocava nos filhos uma palavra assim que mostrava que Deus estava ali socorrendo ela, estava vendo a aflição dela e que estava exaltando ela. Raquel, os filhos de Dan e Naftali: Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Naftali: eu lutei contra a minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. Então ela era uma pessoa que mais lá na frente a Bíblia vai dizer até que ela se tornou uma pessoa invejosa, ela tinha inveja da irmã dela. E apesar de tudo, ela tinha o amor do marido, né? Mas mesmo assim ela vivia reclamando. Em momento algum se vê ela indo ao Senhor para pedir, para mudar aquela situação da esterilidade dela. Mas em determinado momento, a Bíblia diz que Raquel diz assim, E no verso 22, Gênesis 30, 22 diz: então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Então, assim, eu entendo que em algum momento ela, dentro daquela situação ali de se queixar, de estar ali vivendo amargurada, ela se voltou para Deus e clamou. E dali nasce José. Antes disso, bom, tá indo direitinho, isso mesmo. E aí o nome de José significa: Deus retirou das minhas costas toda humilhação. Aliás, ela diz: Deus retirou das minhas costas toda humilhação e deu o nome de José, profetizando que o Senhor me dê outro filho. O tempo passa e ali a relação de Jacó e Labão não é das melhores, por conta que o Senhor acaba abençoando ele, começa a ter um cenário ali de inveja, que Labão acaba achando que Jacó está pegando as coisas dele. E Jacó, em determinado momento, ele decide vir embora, né, com as mulheres dele, com os filhos. E quando ele vem embora, a Raquel, ela rouba os ídolos do lar do pai dela. E aí eu fui ver o que eram esses ídolos do lar. Esses ídolos, segundo, pelo livro de Flávio Josefo, fala que ela fez aquilo ali para aplacar a ira do pai se viesse atrás deles, né? E aí ela devolveria os ídolos, mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. Ela esconde, né? Ele vem atrás dela, atrás de toda a comitiva, né? E ela esconde os ídolos e a gente percebe até que ela foi a última em quem ele foi procurar. Ele foi em Lia, foi nas servas, e depois ele vai nela e ela esconde. Pesquisando também, tem outra hipótese de que tais ídolos eles eram de ouro, não eram de gesso, né, como é hoje em dia. Então já mostra assim o interesse material que Raquel teria, né, a preocupação. E também outra hipótese, segundo a tradição da época, quem tivesse a posse dos ídolos garantiria para si e para os filhos a herança da família. Aqueles ídolos do lar eram uma espécie de testamento. Esses ídolos do lar, eles viam desde os tempos lá de Abraão, daquela época, que as pessoas já tinham o costume de ter esses ídolos, que realmente ia passando de família para família. Esses ídolos tinham o nome de terafins, né, que até remonta a Terá, que era o pai de Abraão. E também diz que eles eram objetos que asseguravam ao genro a sucessão da propriedade do sogro. Então, assim, o fato dela ter levado aqueles ídolos com ela pode estar dentro dessa situação aqui. Mas ela teve a intenção de levar. Então, demonstra mesmo que era uma mulher que, apesar de estar ali, numa linhagem que vinha Abraão, Isaac e Jacó, uma mulher que trazia um paganismo forte ainda nela. E eles seguem viagem, aqueles ídolos não são encontrados e, assim, uma coisa grave é que aqueles ídolos permanecem ali no meio do povo, né? E o tempo vai passando e não se fala mais nisso na Bíblia. E num determinado momento,
os filhos crescem, tal, Jacó os filhos já estão grandes e Diná é violentada. Tem a situação em que Diná é violentada e aquele massacre todo de Simeão, que Simeão e Levi vão lá para vingar, né, aquele estupro que aconteceu. E assim, eu não entendi o porquê. A Bíblia não diz por que aconteceu aquilo. Diz que Diná, ela foi ver as meninas lá acho que de Siquém, se não me engano. E eu não sei se dentro daquele contexto ali a gente tem que ver que aqueles ídolos já estavam ali, então com certeza não ficaram só ali com Raquel, né? De repente já estava tendo algum tipo de paganismo ali dentro daquele povo que estava ali com Jacó, que já eram bastante pessoas. E quando acontece essa situação, é uma situação de verdadeiro caos, porque Jacó acaba tendo uma indisposição muito grande, né, com o rei, e diante daquele massacre, onde eles mataram todos, fizeram, né, prometeram Diná em casamento, e os homens se circuncidaram e atacaram daquela maneira os homens, e realmente Jacó fica consternado com aquilo. E, no entanto, Deus fala para ele que ele vá para Betel e habite lá. E a partir de todo esse acontecimento, Jacó acaba tendo uma determinada mudança de comportamento nesse momento, né? E ele ordena, quando Deus manda ele sair e ir para Betel, ele ordena que todos os deuses estrangeiros sejam jogados fora e que haja uma purificação. E tem uma passagem que diz: purificai-vos e mudai vossas roupas. Então eu imagino o seguinte, que aqueles deuses eles não ficaram apenas escondidos com Raquel. Eles acabaram... Muitas pessoas devem ter misturado ali os conceitos de Deus com aquele paganismo. Então acabou que essa mulher acabou trazendo o paganismo junto com o povo, né? E fazendo que acontecesse uma mistura. E não sei se, de repente, o que aconteceu com Diná está relacionado a isso, mas, de alguma forma, havia alguma maldição ali por conta disso, por conta daqueles deuses pagãos que estavam ali no meio, aqueles deuses do lar. E em Gênesis 35, no verso 4, diz que as mulheres usavam amuletos como brincos. Esses deuses do lar, eles usavam como amuletos. Até na novela passou que tinha muito aquelas estatuezinhas, colar, brinco. Então, de uma certa forma, também Jacó deve ter sido fechou um pouco os olhos para o que acontecia, mas o fato de dizer aqui que usavam como brincos era uma coisa clara. Então, era uma coisa que as mulheres, de repente os homens também, estavam usando ali, estava tendo aquela mistura ali no povo que era um povo de Deus. Depois que Jacó tem essa atitude de purificação, que ele ordena que esses deuses sejam jogados fora e que haja uma atitude de purificação e mudança de roupas, algumas coisas acontecem na vida dele. Deus abençoa Jacó, né? Ele confirma as promessas feitas a Abraão e a Isaac e muda o nome de Jacó para Israel. A Raquel, ela morre de complicação no parto, né? E em Efrata, e ela foi sepultada ali mesmo. Ela foi a única da descendência dela que não foi levada a Hebrom, ao sepulcro dos antepassados. E quando ela tem esse filho, ela dá o nome de Benoni para ele, que significa filho da minha aflição. Mas Jacó, ele chama o filho de Próspero, ou seja, ele muda o nome do filho para Benjamim. Então, assim, eu vejo aqui que apesar da atitude errada dela, nesse caso aqui, quando a gente vê Eva e Sara e vê a atitude de Adão e de Abraão, eles acabam, acho que, sendo um pouco levados por aquela situação e acabam entrando no erro delas também. E Jacó, eu creio que quando ela leva esses deuses estranhos, aquilo ali vai se propagando entre o povo, mas em determinado momento, quando Diná ali também tem aquele estupro e tal, eu vejo assim que ele tomou uma atitude em relação a ela, apesar do amor que ele sentia por ela, ele acaba tendo uma atitude correta, né?
e você vê que Deus acaba assim tirando ela do meio do povo, né? Ele muda o nome de Israel, confirma as promessas, mas ele acaba tirando Raquel dali. Raquel era a mais nova, então ela fica pelo meio do caminho. E, de uma certa forma, foi ela que trouxe aquele paganismo ali junto com ela. Então, quando tem essa purificação, Raquel acaba ficando fora. Então, assim, aqui fica clara a distância. Assim, esses 3 casos, né? Fica bem clara a distância entre Sara, Rebeca e Raquel em relação aos seus maridos, porque eram homens que, não que eles não tenham errado, até o pastor estava falando ontem no culto sobre assim, o sentimento da gente, né? Quando a gente comete um determinado erro, que uma coisa, assim, você erra, a gente vai estar sempre errando os nossos sentimentos. O nosso natural, ele sempre tende para o que é errado. Mas uma coisa é a gente errar tentando, de alguma maneira, acertar, por temor. Quando Abraão traz Sara, quando ele manda buscar Rebeca, de repente não eram mulheres que deveriam estar ali, né? Porque elas estavam vindo de um povo pagão, de repente Deus poderia ter um projeto com ele com outras mulheres, mesmo que não fossem de origem hebreia, ou que fossem, mas de outros povos. Ele também não tinha conhecimento de como que a terra estava, quem ele ia encontrar. Mas, assim, quando ele manda buscar a Rebeca, ele manda com a preocupação de não misturar o filho dele com uma mulher que fosse de outro povo ou que fosse pagã. Não foi, ele não criou um tipo de ardil ou quis fazer alguma coisa contra a lei de Deus, ao contrário de Eva, que ela foi diretamente contra uma lei, contra uma ordenança clara de Deus. Sara, quando tem aquela atitude, ela vai também contra uma ordenança de Deus. Ela, quando tem a visita dos anjos, ela ri, e depois ela diz que também não riu, ou seja, ela mente. Então, assim, as atitudes dela são claramente de rebeldia, né, em relação à palavra. Raquel também. Então, assim, eu percebi uma distância espiritual muito grande dessas esposas em relação aos seus maridos, né. E, enfim, essa questão da mulher ali não saber o lugar dela, e desde Eva, que Eva vivia em condições perfeitas. Ela só tinha uma coisa a não fazer, e ela fez. E Sara também não deu valor a Abraão, porque Abraão, em todos os momentos, ele se mostra um marido correto. Isaac também, Jacó também, são homens, assim, que estão ali do lado das mulheres. Na época de Sara, que ela pede para Agar ir embora, levar Ismael, Abraão fica do lado dela. Então, eu fiquei me perguntando, será que elas realmente sabiam dar valor ao que Deus tinha colocado do lado delas? Ou a posição e a importância delas, como teria sido se elas tivessem tido um outro tipo de postura, um outro tipo de conduta, uma conduta mais séria, mais centrada, acompanhando ali eles, porque apesar de aflições, eles eram homens tementes, estavam ali clamando a Deus, pedindo, até mesmo pela esterilidade delas, quando de repente seria mais fácil eles estarem com outras mulheres, para o homem seria muito mais fácil, mas eles permaneceram firmes ali. Então, demonstra que realmente era uma falta de maturidade delas, não apenas maturidade, mas como uma falta de espiritualidade, né? Depois, uma coisa que eu acho curiosa é que, com o passar disso, vem José, né? E José, ele foi uma tipificação de Cristo. E a esposa de José era a Zenate, que era uma egípcia. E a gente não vê em momento nenhum a Bíblia fazendo nenhum tipo de menção em que eles tinham algum tipo de conflito, ou que ela era filha de um sacerdote. Então, ela foi criada com todos os conceitos egípcios, né? Todos os conceitos religiosos egípcios, e, no entanto, ela nunca foi, assim, um empecilho para José. A Bíblia não mostra, também não achei nada assim que falasse que a Zenate teve alguma conduta contrária a José. Então, José foi um homem que ele teve
um papel muito importante, né, em salvar o povo ali naquela situação de fome e tal. E ela esteve ali do lado dele o tempo inteiro e apoiando. Inclusive, eu estava lendo, falando que na situação ali, não sei se procede ou não, mas falando que na situação em que ele encontra com os irmãos dele, ela acalma a situação, né, que ele ficou nervoso e tal. E também a gente tem Moisés, que é a tipificação de Cristo, que também não foi casado, ele era casado com Zípora, que era midianita, né? Então, assim, nós vemos Abraão, Isaac e Jacó, que eram homens chamados por Deus, que tem a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nenhuma das 3 mulheres desses homens estavam, assim, vamos dizer, em pé de igualdade com eles. Eles estavam muito além delas. E os erros dela eram muito primários. Enquanto os homens que a gente vê como a tipificação de Cristo, realmente eles estavam com mulheres que não eram mulheres da mesma raça deles, eram mulheres estrangeiras. E aí eu peguei aqui algumas passagens que falam sobre as mulheres e, assim, quando a mulher ela sabe o lugar e exerce com sabedoria, tendo como prumo da palavra, Deus faz uma diferença absurda, tanto na vida dela como na vida dos que estão ao redor dela, seja os filhos, o marido, todos que a rodeiam. A gente tem como exemplo as histórias narradas, né, em que a atitude dessas mulheres poderia ter evitado muita confusão e confusões que vêm até os dias de hoje. Em Provérbios 12:4, diz que a mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Então, assim, Deus é bem radical em relação à postura da mulher, né? Então, apesar de muitas mulheres, às vezes, acharem ter essa competição entre homem e mulher, o papel da mulher, ela parece um pouco menos importante, ou o fato de falar que a mulher é submissa ao marido e tal, parece que é menos importante, mas não é. É de extrema importância. E eu acho até mais fácil ser mulher do que ser homem, que a responsabilidade é grande para os dois. Mas eu acho que é mais fácil você seguir o que a Bíblia fala, né? Provérbios, até porque quando a gente fala de casal, como eu falei aqui, Abraão, Isaac e Jacó, a postura deles é bem correta. A gente não está falando do casal como é hoje em dia, né? Do conceito que tem hoje em dia. Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Provérbios 14:1. A mulher sábia é mais conhecida. Edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Além de falar, de ter essas passagens aqui, falar sobre essas mulheres, a mulher também ela é a tipificação da igreja, né? E a igreja, inicialmente, ela caiu e não cumpriu o propósito dela, assim como essas primeiras mulheres que foram chamadas para estar ao lado de grandes homens de Deus. E ela também permitiu que os conceitos de Cristo acabassem se misturando com os conceitos do mundo. Os judeus também foram chamados, primeiramente, por Deus, também não deram valor. E assim como as primeiras mulheres da Bíblia, né? E acho que é isso. Não sei como é que está o tempo. Temos outros exemplos também de mulheres, né? Tem Raabe, que foi prostituta, mas mesmo assim entrou na genealogia de Cristo. Tem Ruth, que é moabita, só que eu me prendi a estar ali nessas primeiras mulheres que estiveram ali bem no iniciozinho, até porque eu acho que a gente, quando entra para a igreja, no caso, eu nunca fui de outra igreja assim, nunca fui católica, espírita, nada disso. Eu fui criada na igreja, mas eu acho que eu me converti, eu tenho certeza que eu me converti aqui. Então, eu sempre gostei de saber o porquê das coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas se convertem, lê muito o Novo Testamento e tal, e não tem aquela paciência de voltar em Gênesis, Levíticos, então é um horror para a maioria das pessoas. Mas, assim, tem coisas em Gênesis, quando eu li agora, que mostra
muito claramente o princípio e o fim ali, só naquele livro ali, o porquê das coisas. E muita coisa que, se a pessoa começar a ler a Bíblia do início, ela vai entender. Quando você começa a ler o Novo Testamento ali, toda a Bíblia, você começa a ver os conceitos ali muito claros, muito simples. E aí essa questão de mulher, tudo está muito, muito clara logo no princípio. Até a questão de liderança, né? Liderança feminina, que Deus não chamou realmente. Você não vê em nenhum momento Deus chamando a mulher ali para ser líder, até porque eu acho que ela, no papel dela ali, ela já fez um estrago bem grande. E, enfim, então eu me prendi nessas primeiras mulheres, mas a Bíblia está repleta de exemplos. Esther não era estrangeira, mas a conduta de Esther também. Ela foi casada com um rei que não era judeu, e ele, diante daquela situação ali onde o povo dela ia ser massacrado, ela poderia também ser omissa naquele momento, porque ela já estava numa posição que para ela ia ser indiferente. No entanto, ela tem uma conduta ali, arrisca a vida dela para estar salvando o povo. Tem Ruth também, que era moabita, e que também vem fazer parte da genealogia de Jesus. Ela ficou ali com a sogra dela, ela foi para um outro país, ela era estrangeira também, no entanto, ela casa com Boaz, vem fazer parte da genealogia de Jesus. Então, assim, a gente vê uma diferença clara no resultado da conduta da mulher, entendeu? Da conduta das mulheres que tinham tudo para fazerem o correto, tinham todas as condições ali para agir corretamente, para ter uma postura completamente reta, e elas erram assim nas coisas mais mínimas. E eu até não falei, mas tem uma passagem também em que Raquel, ela também, assim como Sara, ela culpa Jacó. Ela chega para ele, deixa eu ver se eu acho aqui, e diz para ele que não tem filho, que ele tem que fazer alguma coisa, mas aí ele já é mais duro com ela. Ele fala assim, Deus não te dá filho, eu que tenho culpa? Entendeu? Então, assim, são mulheres assim, que parece que não vê a importância ali daqueles homens, do que eles estão exercendo e, enfim, tem uma conduta errada. E outras mulheres, como Raabe, Ruth, Esther, elas tinham tudo para ter uma atitude errada, né? E elas acabam tendo uma atitude virtuosa que vem a mudar toda uma história de um povo, das pessoas que estão ali junto com elas naquele momento, das pessoas próximas, e vem a mudar a história também de um povo, a ponto de o nome delas estarem na genealogia de Jesus.